Bom, é o seguinte, pessoal. Dos vídeos que foram passados para vocês até agora, a gente tem uma visão especialmente, né, sobre distribuição normal, certo? Que eu mostrei para vocês nos vídeos, que isso é o nosso guia, né? Basicamente, é a distribuição que é pressuposta para os resultados em análises químicas e é muito utilizado em ciência, né? No caso, aquela distribuição normal que vocês devem ter visto aí nos vídeos. Quando eu falei dessa distribuição normal, eu mostrei a probabilidade, né, a frequência de valores, não é isso? E eu converti para uma probabilidade padrão, que é a probabilidade Z, não foi isso? Então, só que para a gente chegar até aqui, eu dei noção para vocês de combinação linear de variáveis aleatórias, dei a noção, isso eu estou falando através dos vídeos, tá? Uma noção sobre a distribuição de médias, não é isso? E, basicamente, também sobre intervalos de confiança, né? Dentro disso tudo, existe exercício de probabilidade, né, de distribuição Z, não é isso? A gente basicamente viu o quê? Que X ele se distribui com a distribuição normal, com uma média populacional μ e uma variância sigma quadrado. E aí, as médias, elas se distribuem com a mesma média, né, μ, e uma variância de sigma quadrado dividido por n, onde n é o número de elementos tomados para o cálculo da média, tá? Dentro disso aqui, todos os parâmetros foram falados, né? Eu mostrei para vocês como é que calculava a variância, né? Que é o somatório dos desvios ao quadrado dividido por n-1. Expliquei por que os graus de liberdade são n-1, não foi isso, pessoal? Então, isso tudo está lá naqueles vídeos. Uma coisa que eu queria falar também antes é que o seguinte, tudo aquilo que tem nos vídeos, né, são coisas que são o básico da estatística, né? É claro que o ideal seria que a gente não partisse disso, tá? Por quê? Porque isso era para a gente ter visto, ter tido noção na graduação. No entanto, eu sei muito bem que até lá na graduação não dá para fazer isso tudo, né? Não dá. Mas, como é que eu posso dizer? Parâmetros importantes como média, desvio padrão, variância. Se vocês forem ver, lá nesses vídeos, eu estou explicando tudo isso, né? O que é cada um desses, que é o que a gente precisa aqui para os nossos tratamentos. Esse desvio padrão, aqui está até errado. Por quê? Porque esse sigma aqui, na verdade, ele tinha que ser um S, né? Por quê? Porque assim, o S quadrado, ele é uma estimativa da variância ao quadrado. E o S, que é o desvio padrão, é uma estimativa da variância populacional. Então, também nos vídeos eu estou para vocês do que são esses parâmetros amostrais, que são esses aqui, certo? E os populacionais. Populacionais. Pessoal, é o seguinte, quando uma coisa que acontece muito hoje em dia, a gente lembrar disso aqui, é assim, a gente se deparou com muita estatística aí falada com relação às coisas das vacinas, né? O pessoal dizia, essa vacina tem uma estimativa tal, ou, desculpa, tem uma eficiência tal. Esse valor que eles dão é um valor amostral. Por quê? Ele não usou a vacina em toda a população, ele não usou. Então, ali eu até admito que não dá para falar para o grande público, né? O que é isso? O grande público, me desculpe aí, mas o grande público está obrando, vou usar essa palavra, obrando para estatística, né? Tanto é que os charlatões aí, eles conseguem engabelar todo mundo, né? Com estatística. Por quê? Porque a estatística não é uma coisa realmente acessível, a ideia dela. Mas aqui para a gente, o que eu quero dizer? Quando o cara diz para mim que a vacina tem 80% de eficácia, ele está comparando um grupo que ele aplicou a vacina
e um grupo que ele não aplicou a vacina, que é um grupo controle, que ele aplicou um placebo. E aí ele comparou. Se esse grupo tem, sei lá, 10 mil pessoas, mas ainda assim, esse parâmetro ele não é um parâmetro, teoricamente dizendo, populacional. Mas ele é uma boa estimativa do parâmetro populacional. Por quê? Porque ele é baseado num número grande de amostras, né? Desculpa, numa amostra grande, num número grande de pacientes, de pessoas no tratamento. Então, uma coisa é eu acessar variância, eu acessar média, eu acessar valores a partir de uma amostra, que é um grupo reduzido um subgrupo do todo. Outra coisa é eu fazer o todo. O todo ninguém faz nunca, porque é impossível, né? É impossível. A menos que a sua limitação seja bem menor. Então, o que acontece? Lá, ele teria que dizer assim: olha, a eficiência da vacina é 80% com intervalo de confiança tal, né? Um intervalo de confiança de tanto e tanto. Aí, dentro daquele intervalo, eu teria igual chance de ter aquela eficácia para a vacina. Agora é o seguinte, como eu falei, eles não falam lá porque não é acessível a ideia e porque eles são baseados em muitas pessoas. Então, à medida que eu aumento esse N aqui, né? Eu aumento esse e automaticamente eu aumento o número de graus de liberdade, eu vou estar me baseando, vou estar cada vez mais confiando, rapaz, chato, nessa estimativa. Pessoal, estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Sim, professor. Onde foi que parou? Onde foi que parou aí, pessoal? Eu estava falando o quê? Porque entrou uma chamada e tirou meu. Você estava falando que quando aumenta o N, né, no caso das Ah, vacinas, aumenta o grau de liberdade. isso. Então a gente vai ter. Valeu, obrigado. Então a gente vai ter uma maior confiabilidade na estimativa desses parâmetros, certo? Então a ideia é essa. Quando você faz um experimento, obviamente, pessoal, se você, alguém que trabalha com materiais, por exemplo, que vai lá e testa a atividade catalítica, você vai ter um parâmetro, né? Você vai ter um parâmetro. É muito, mas muito, quando eu digo muito comum, o pessoal sintetiza lá o material e faz o teste, e aí vê lá, sei lá, houve uma conversão de 70%. Aí pega na literatura, o outro diz, houve uma conversão de 60% do meu, o meu melhorou. Mas esse 70%, ele está dentro de que intervalo? De que intervalo? Eu não tenho. O 70%, se for um valor, uma média que eu determino, ela é uma estimativa para a média populacional, certo? Para o valor verdadeiro. Então, qual o tamanho disso? Se o outro cidadão lá determinou, e bem aqui é o 60% dele, certo? E esse 60% está dentro desse intervalo de confiança aqui, então o seu material não é melhor que o dele, por existe nenhuma. Entendeu? Então, a verdade é, toda vez que você pegar um artigo que você lê, você procure a estatística dele. Se não tiver, não confie é, piamente nele. Inclusive, eu desafio a qualquer um que tenha pego aí artigo para reproduzir reações, reproduzir materiais e sínteses de alguma coisa que tenha reproduzido igualmente, que tenha reproduzido o resultado do artigo. Você não reproduz. Por quê? Porque existe uma flutuação, existe uma variação que é própria de qualquer experimento. E as pessoas simplesmente não levam em conta isso, não levam. Agora, isso quando você está tratando de materiais, né, é tranquilo.
No entanto, se você for trabalhar com estimativas para populações, aí surge todas as cloroquinas da vida, né? Então, existe todos os problemas de que uma pessoa ficou curada ali e eu saio dizendo que isso foi um milagre, que não sei o quê, e que tem que usar, e que aquilo, e que aquilo. Não, existe a estatística para que eu tenha, para ela me dizer se aquilo realmente tem um viés, se aquilo realmente tem uma tendência, tá, pessoal? Então, se vocês repararem lá em tudo que a gente falou lá nos vídeos, a ideia lá foi exatamente mostrar como calcular os parâmetros, foi falar dessa distribuição normal, foi calcular probabilidades e depois disso é, estimar certos valores, né, de probabilidades. Depois, dentro dessas estimativas desses valores, estimar intervalos de confiança e fazer os testes de hipótese. É nesse pé que nós estamos, né, pessoal? Fazer os testes de hipótese e nos testes de hipótese eu vou verificar contra a distribuição normal, quer dizer, usando a distribuição normal, se existem viés, se eu tenho, como é que eu posso dizer, tendência nos dados, certo? Então, nesse momento, o que é mais importante para a gente é a questão dos intervalos de confiança, certo? Os intervalos de confiança e também os testes de hipótese, certo? De tudo isso, para vocês terem uma ideia, eu acho que cada meia hora, 40 minutos daqueles vídeos seria uma aula de 2 horas no presencial, certo? Normalmente seria assim, 30 minutos, 40, dá 2 no presencial, e olhe lá. Então, lá, como tem bastante vídeo, aquilo ali dá muita coisa mesmo digamos assim, no presencial. O que, que acontece? Vocês viram que lá tem alguma matemática, né, uns somatórios, umas coisas, que eu prefiro que seja passado para vocês via vídeo, porque você pode acompanhar lentamente lá e pausar. Se for no presencial, você vai ter que anotar para depois entender, né? E, tipo, estou dando uma justificadazinha. Outra coisa, o que eu preciso passar ainda para vocês é a questão dos modelos, tá? Dos modelos matemáticos, e aqui também eu tenho muita coisa para falar, e tem a questão do planejamento, certo? Do planejamento. A gente ainda vai fazer isso aqui tudo, tá? Até a metade de dezembro aí, a gente ainda está brincando com essas coisas aqui. Para mim, a avaliação é o de menos, tá, pessoal? Por quê? Porque eu quero mais é que vocês tenham uma ideia de aplicabilidade disso aqui, certo? Então, a avaliação é o de menos, mas a gente precisa dar um númerozinho para vocês e a gente tem que pensar nisso aí tudo, tá? Então, assim, de hoje, é claro que eu não vou repetir tudo que está no vídeo, né? Só estou dando um apanhado geral aqui. E o que eu quero que vocês me digam é sobre aqueles exercícios que eu passei, quais foram as dúvidas, né? E até mesmo porque eu também tenho que pressupor que vocês assistiram todos os vídeos, tá? A minha pressuposição é essa. E aí? Professor, no meu caso, né, eu consegui visualizar todos os vídeos, aquela primeira lista que o senhor passou, eu também respondi ela inteira, né, e tudo. Aí eu tinha só uma dúvida em relação à lista dos outros vídeos, né, que tem assim, Tá. trabalho avaliativo, né, que no Ah, vídeo, sim. que no vídeo o senhor fala assim, eu ainda vou encaminhar, né, o senhor fala assim. Eu não encaminhei, não, essas listas? A Não, segunda? a segunda não, somente a primeira. Sobre teste de hipótese, eu não encaminhei, não, não? Não, Não, Minha nossa. só tem somente a a primeira primeira. de probabilidade. Ah, Isso, a primeira com aquela tabela Z, né? Aí essa Isso. sim. segunda não. Tá. Mas eu só posso estar louco da minha cabeça, mas tudo bem. Bom, deixa eu ver aqui. Esse que eu iria encaminhar, inclusive eu posso então usar dele aqui, tá? Para a gente fazer as aplicações. Pronto, eu vou fazer então as aplicações que eu tenho nesse trabalho aqui, tá? E aí eu vou projetar aqui, mas eu vou passar para vocês também, tá? Vou passar para vocês também. Era bom se esse Google aqui tivesse uma espécie de link para baixar, né? E tem, né? Deixa eu ver aqui. Pay, pay.
Drive. Pasta sem nome. Não. Bem. Novo. Pasta. Lista. Estatística. Criar. Papá. Por que eu não uso o mouse, né? A merda de para gerar link. Qualquer pessoa com o link. Copiar o link. Concluir. Pá. Ctrl V. Pessoal, se vocês clicarem no link que está no chat agora, vocês conseguem baixar essa lista que eu vou projetar aqui. Na verdade, eu vou copiando e colando aqui, é melhor. Então, vamos lá. Bem feio, mas... Olha só, pessoal. Vocês estão vendo aí, né, na tela. Deixa eu ampliar aqui mais um pouco. Esse problema de comparação de duas médias é algo que a gente precisa fazer muito. Inclusive, quando você vai analisar se determinado... Vamos supor aqui, Antônio. Sim, professor. Tu ainda está trabalhando com síntese, não tá? De material? Sim, sim. Me diz uma coisa, vamos supor, do que tu lembra aí das últimas que tu fez, o que era que tu controlava? Por exemplo, o que tu precisava variar? pH, tipo de solvente, temperatura, tinha algo desse tipo? Tem sim, professor. Tem que controlar o pH. Isso. Inclusive, essa última que eu estou fazendo agora, a gente precisa de um pH neutro, né? Então, a gente tem que... Ela é extremamente ácida, né? Então, tem que ir colocando, né, o hidróxido de amônia lentamente ao longo do tempo, sobre a agitação, e aí quando chega no pH neutro é que você para a síntese, entendeu? Então tem que controlar o pH, tem que controlar a temperatura dessa última que eu estou fazendo tem que ficar em torno de 700 graus, entendeu? Caramba! Agitação, aí, tudo isso tem que ser controlado. Certo. Aí vamos pensar aqui numa coisa, vamos usar o exemplo do Antônio. Antônio, esse material, o que é que tu vai verificar nele? Além de tu caracterizar, qual é a aplicação que tu dá para ele? Bom, eu estou trabalhando com um catalisador, né? E a nossa função a função do catalisador como a gente já sabe, melhorar, né? Mas aí tu mede essa melhoria dele com o quê? Tipo, porcentagem de produto? Como é que tu faz? A gente faz várias caracterizações para ver se está dentro daquilo que a gente gostaria, né? Tá. Aí vamos lá, vamos usar esse exemplo. Vamos supor que vamos supor que a tua preocupação é com temperatura e pH. Vamos só pensar nisso aí, tá? Certo. Aí o que acontece? Vamos supor que tu pensa assim, pô, eu estou neutralizando e está melhorando a característica do meu catalisador. Vamos supor que tu faz a síntese a pH 7, se em pH 8 tu melhora, né? Ao mesmo tempo, tu quer saber se é melhor para sintetizar a 700 graus ou a 500. É claro que se de 500 a 700 graus não houver muita variação na qualidade do teu catalisador, é óbvio que é mais econômico tu fazer a 500, não é isso? Exatamente. Por exemplo, vamos supor que uma indústria vai usar o teu catalisador. Então,
tu vai vender o peixe, digamos assim, para a indústria, essa indústria ela quer economizar dinheiro. E a gente sabe que aumentar a temperatura é gasto de energia. Então, se a tua mudança para 700 graus provoca uma mudança, eu vou usar aqui uma ideia, uma mudança de 5% na capacidade de catálise. Nem sei se é essa a medida que se faz, mas vamos supor. Aí o que acontece? Você diz, olha, ele muda 5%. Agora, eu tenho que comparar estatisticamente essa mudança de 5%, eu tenho que comparar com o zero. Por que eu tenho que comparar com o zero? Porque se 5% não diferir significativamente de zero, significa que de 500 para 700 não tem ganho. Vocês concordam comigo? Exatamente. Não é? Então é mais econômico eu trabalhar com 500. Aí você pode pensar assim, mas se for a 500 e pH 8, 500 a pH 7, ou então, o que é melhor, pH 8 ou 7? Eu estou gastando uma grana para neutralizar. Mas será que se eu colocar menos, aqui a base que eu estou colocando, sei lá, para neutralizar, se eu neutralizar só até pH 8, será que funciona? Aí eu vou fazer a mesma coisa e comparar em pH 7 e 8. E vou verificar estatisticamente. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu tenho que verificar dos fatores em cima do meu resultado. E esse efeito dos fatores, eu vou obter uma média, eu vou fazer experimentos e vou verificar uma média. Essa média desses resultados, elas vão vir de uma distribuição normal, que é a minha pressuposição. E aí eu vou verificar se o zero difere disso aí. Por quê? Porque se o zero não diferir, essa flutuação de 5%, por exemplo, ela é simplesmente uma flutuação própria da distribuição dos meus resultados. E aí não compensa, entendeu? Então o objetivo do planejamento é esse. Mas qual é a ferramenta para comparar duas médias, né? Qual é a ferramenta? Então, as ferramentas são os testes de hipótese. Então, quando você faz um planejamento, eu vou verificar pH 7, pH 8, temperatura 500, temperatura 700. Então, eu vou fazer em pH 7 em 500 e 700 e vou fazer em pH 8 em 500 e 700, porque eu quero verificar se a temperatura e o pH, se eles de alguma maneira interagem para influenciar no meu resultado. Então, eu vou ter lá um conjunto de médias. E essas médias são comparadas estatisticamente com o zero. Porque se elas forem diferentes do zero, significativamente, então pode dizer, aqui sim tem um viés, aqui tem uma tendência. Então, eu posso dizer, olha, quando eu aumento o pH, há uma tendência de aumentar a catálise. Quando eu diminuo a temperatura, há uma tendência de melhorar a catálise. E por aí vai, tá? Isso se chama otimização, isso se chama planejamento experimental. Então, pessoal, na verdade mesmo, não existe nenhum experimento, né, sem planejamento. É impossível. Se você parte sem esse formalismo que eu estou dando, vou pegar esse valor aquele, mas com certeza você parte da informação de um artigo. E aí você parte ou da experiência do laboratório. Já trabalharam com isso e sabem que isso aqui depende disso. Agora, é claro que não é só a estatística que deve se valer aí, deve ser usada aí. Tem também o seu conhecimento químico, né? Tem o seu conhecimento químico também. Eu vou trocar um solvente na minha catálise. Por quê? Sei lá, a capacidade de separar cargas desse solvente, né, a constante elétrica dele é maior, eu consigo deixar o meu material mais disperso. E aí, pessoal, é onde eu critico muito, já critiquei, o pessoal sabe, eu critico muito o trabalho dos materiais, porque eu acho que às vezes fica muito tentativa-erro, sabe? E eu acho que deveria ter planejamento e senso químico. Não é só... então, eu acho que está muito acostumado a se produzir em cima disso, certo? Se publicar muito em cima disso, sem que haja o interesse na otimização. Então, é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Para quem trabalha com outra área, orgânica, por exemplo, você quer fazer uma extração de um material, você quer, sei lá, você tem lá, por exemplo, o Arthur, trabalha com geoquímica, né, Arthur? Isso, professor. Aí você tem lá uma rocha que você quer, um pedaço de rocha que você quer extrair, sei lá, A matéria orgânica.
Não é assim, Arthur? É. Aí, às vezes, essa rocha você não pode pulverizar, não é isso? Você não pode destruir. Confere? Professor, eu não tenho conhecimento disso, mas acho que a gente tem feito é sempre fazendo a pulverização da rocha, que Ah, então aumenta a tá certo. superfície de contato e fica mais fácil para o solvente extrator Isso. É porque eu pensei numa tirar. situação em que você não podia destruir a amostra, digamos assim, né? Uma, É, uma coisa menos invasiva do ponto de vista de destruir a amostra, porque às vezes você tem pouca amostra, né? Aí já é isso. outros 500, né? Aí É, vamos supor que tu tá querendo detectar qualitativamente um composto lá e sabe que aí tu precisa verificar se ela pulverizada ou não, se você detecta. Vamos só supor assim, certo? Para economizar a amostra. E aí você submete, você faz um planejamento. Ah, eu vou fazer a extração com solvente tal, seria um parâmetro qualitativo, né? Solvente esse, solvente aquele, temperatura tal, ou outra, ou número sei lá, número de vezes que você submete a extração, tempo de que você mantém no sistema, lá em refluxo, vamos supor, volume. Você tem aí N fatores que você pode variar, né? Vai depender do seu senso químico para saber quais os fatores podem potencialmente influenciar. E aí você vai variar esses fatores e vai verificar estatisticamente se há modificação no seu resultado, certo? Na detecção lá do composto e tal. Então, pessoal, estou dando exemplos aqui de coisas que vocês podem, digamos assim, tentar otimizar. Claro que cada área aí, digamos assim, cada aplicação vai ter suas peculiaridades, né? Então, Antônio, eu estou falando do materiais porque, assim, eu acho que fica, inclusive, interessantíssimo, entendeu? No doutorado, você, tipo, fazer uma parte disso, entendeu? Sim, Porque sim. incrementa bastante. Porque além de tu fornecer o material, tu está fornecendo condições em que ele melhora. Às vezes, tu não precisa nem indicar completamente um ponto de melhora, mas tu pode indicar uma tendência, entendeu? Aí quem pegar teu artigo pode partir daquilo e fazer uma otimização em uma outra janela de experimentos, por exemplo. Inclusive, professor Samuel, no meu trabalho de mestrado, eu fiz, sintetizei o 17-alfa etilneoestradiol, né, que é um hormônio feminino, Aham. e assim, a gente conseguiu publicar, né, publicamos 2 artigos e tem tido muita visualização porque a gente conseguiu um resultado excepcional degradando no sol, né, utilizando Isso. o luz solar, né. E isso deu Exatamente. uma ênfase muito grande no trabalho, até por conta dessa questão da viabilização, né? O custo, né? Um luz solar seria bem melhor do que você sintetizar a 600, e aí o percentual de degradação foi melhor do que sintetizado a 600 com luz solar. Então, Entendi, foi muito entendi. interessante. Exatamente. Porque assim, vamos supor que tu tá projetando, tu tá montando um material para degradar alguma coisa poluente. Aí o que que acontece? Se tu encarece muito a produção desse catalisador, vai ficar inviável. Não é isso? Então a tendência sempre é economia. Você quer fornecer algo Exatamente. e às vezes também você quer promover um material que vai prevenir um impacto ambiental, mas a catálise do teu material usa solvente tóxico, por exemplo, entendeu? Então, às vezes, você pode fazer um planejamento e verificar se a mudança de solvente impacta no material. Às vezes pode piorar um pouco, mas pode compensar. Então, pessoal, são N possibilidades, certo? N possibilidades. Então, vamos imaginar a situação em que você tem esses estudos e você precisa comparar médias, você precisa comparar digamos assim, um desempenho com outro. E esse desempenho, quando eu estou falando assim, eu estou imaginando ele sendo medido por algum número, certo? Algum número. Então, se for medidas espectroscópicas, aí a coisa muda um pouco, mas a gente normalmente trabalha com comparação de números, comparação de médias, né? Então, vamos ver esse exemplo aqui que eu coloquei, tá? Comparação entre duas médias. Você tem um problema muito comum em química, é a comparação de duas médias experimentais. Opa!
obtidos por diferentes analistas, né, pessoal? Ou diferentes métodos, utilizando a amostra de uma mesma população. Eu lembrei do outro exemplo. Para quem trabalha com analítica, você está desenvolvendo um método. Eu quero usar cromatografia gasosa com espectrometria de massa para quantificar tal coisa. E aí, às vezes, tem uma galera que usa, sei lá, cromatografia líquida, vamos supor. Aí você quer comparar os seus resultados. Então, também cai dentro dessa discussão, tá? De comparar, tipo, se o seu método é melhor, se o seu método é pior, ou se ele é equivalente, tá? Então, a gente devemos verificar se o intervalo de confiança para a diferença entre as duas médias inclui um valor de zero. Certo, pessoal? Havendo assim uma certa probabilidade dos valores das médias serem iguais. É necessário calcular inicialmente o desvio padrão combinado, que corresponde à raiz quadrada da média ponderada entre as variâncias, sendo que os pesos são os graus de liberdade. Vamos acompanhar o exemplo. Então, nos vídeos, pessoal, vocês têm lá a explicação de como calcular esse desvio padrão combinado, não é isso? Deixa eu só ficar um pouco mais a par bem aqui do meu conteúdo. Teste pareado com aplicações. Cara, eu não passei a lista, né? Vocês baixaram a lista aí, né, pessoal? Sim. Certo. Sim. Então, a gente foi até o 9, tá certo. Eu não vou nem olhar as estatísticas do vídeo, para eu não ficar triste, porque eu tenho feito isso na graduação e tem acabado comigo. Mas até que tá bom, né? Tá razoável o número de visualizações nos últimos. Mas a visualização média dá para impressionante, não passa de 25%. Mas tudo bem. Então, a gente tem aí, vamos acompanhar o exemplo, né, pessoal? Imagina que você tem 2 métodos para determinação de um metal em amostras de uma biomassa, né? Então, o método 1, pessoal, a média dele, né? Ele está dizendo aqui que foi realizado 6 determinações. Então, esse aqui, o N1 é igual a 6. Esse aqui também foi 6, né? Ele usou 6 determinações em cada um. Então, esse 2,58 e o 2,88. Aí vamos lá, vamos supor que 2,58 seja um método padrão e 2,88 é um método que você está propondo. Aí eu quero aí você simplesmente, o que acontece muito? A pessoa pega 2,88 é maior do que 2,58. Então a pessoa pega e diz assim, esse aqui é melhor, né? Melhor. E aí, será que isso é verdade? Vamos ver, né? Os desvios padrões, né, no caso aqui são as estimativas, são os S's, né? Você tem S1 e S2, que são as estimativas do desvio padrão populacional. Você usou apenas 6 amostras em cada um. Então você não tem valor populacional, né? Claro. Você tem um valor amostral baseado em 6 resultados, que me dão cada um 5 graus de liberdade, né, pessoal? Aqui eu tenho 5 graus de liberdade e aqui eu tenho 5 graus de liberdade. Ok? Então, a explicação sobre grau de liberdade também foi dada no vídeo, né, pessoal? Mostrei por que a gente subtrai né? A questão do número de parcelas que flutuam livremente, né? No cálculo do desvio padrão. Na verdade, no cálculo da variância, cuja raiz é o desvio padrão. Então, ele está me perguntando aqui: esses métodos proporcionam resultados cujas médias diferem significativamente a 95% de confiança? Então a gente precisa checar, né? A gente precisa checar. Vamos lá. Deixa eu copiar mais aqui. Como a gente tem um já aqui feito, né? Eu vou só. Aí eu venho aqui, pay, pay, pay. Tá bom, né?
Pá. Só um instantinho, abrir outro aplicativo. Shotwell. Porta. Certo. Porta. Salva. Fecha. Abre. Copia. E agora. Espero que esse bicho não me. Ah, bicho, odeio esse programa, bicho. Eu não consigo fazer esse infeliz copiar a imagem. Bicho. Não. Acho que é. Nossa, o Bluetooth tá ligado, não tá? O que tá ligado? O Bluetooth. O que tá ligado? Eu dividir, eu acho que Pronto. Então, deixa eu ver aqui como é que eu copio esse negócio. Que ódio, bicho. Já sei. Ai, ai. Diretório local. Área de trabalho. Vamos lá. Agora vai. Pronto. Agora eu paro de apresentar esse. Tá? Pá. 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 Ok. Ok, pessoal, vocês estão conseguindo ver aí, então? Acho que vai voltar. Voltou. Vocês estão vendo, né? Sim. sim, professor. Então, eu estou comparando o quê? Eu estou comparando esse aqui com esse, né? Esses dois resultados. E o meu desvio padrão é esse. Ok. O desvio padrão combinado, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um intervalo de confiança. Se vocês lembrarem lá também do vídeo, o intervalo de confiança ele é um valor, né? No caso, o intervalo de confiança para um valor verdadeiro, ele vai ser uma média, mais ou menos. Aí eu tenho aqui a minha incerteza, digamos assim. Que normalmente, né, quando eu estou baseado em N resultados para essa média, eu tenho que é S dividido pela raiz de N vezes o parâmetro T de student, né, pessoal? T de student. Então, para a minha diferença, certo? Para a minha diferença, lá no vídeo eu deduzo essa relação aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa diferença e vou verificar o intervalo de confiança para essa diferença. Então, o que, que eu tenho? Cada determinação tem 5 graus de liberdade. Então, isso me dá um total de 10 graus de liberdade e eu estou estabelecendo 95% de confiança. Se você vai no parâmetro T de student, o que, que ele está fazendo? Ele está pegando a distribuição para um número de grau de liberdade que ele chama de 10, tá? E está pegando exatamente o T crítico aqui, menos T e mais T. Ou seja, um valor que define na distribuição 2,5% da área da curva aqui e 2,5% da área da curva aqui, de acordo, inclusive, também com o que a gente viu lá para o Z, né? Só que aqui a gente usa a distribuição T. É diferente. Alguém quer participar da chamada? Bom, então, o que, que acontece? Você tem o valor da distribuição T, que é tabelado, certo? Ou seja, eu tenho que pegar o T para 95% e para 10 graus de liberdade, né? Esse 0,05 aqui
é a significância, porque como é 95% de confiança, é 5% de significância, tá? Então, esse valor de T pode ser encontrado na tabela em anexo, né, que está aqui no material. Aqui. Está aqui, né? O valor de T. Então, você pega aqui 10 graus de liberdade, 95% de confiança. O valor de 2,23, né? Então, eu calculo o intervalo de confiança para essa diferença. Então, 2,58 menos 2,88 vai dar menos 0,30, né? Aí, mais ou menos 2,23 vezes. Está aqui, né? Está aqui embaixo. 2,23 vezes 0,310. Esse 0,310 é o desvio padrão combinado, né? Eu peguei o desvio padrão baseado em 5 determinações. Ele ao quadrado é a variância. Esse aqui, baseado em 5 determinações, ele ao quadrado também é a variância. Divido pelo grau de liberdade e tiro a raiz. Na verdade, quando eles são baseados no mesmo número de grau de liberdade, basta fazer a média aritmética, tá? Porque aqui vai dar exatamente igual a fazer a média aritmética. Se você reproduzir isso aqui matematicamente, você vai ver isso facilmente. Então, dá exatamente 0,310 miligramas por quilograma. Então, eu defino o meu intervalo de confiança para essa diferença. Esse intervalo, ele vai de menos 0,30, menos 0,40, que dá menos 0,70, até menos 0,30 até mais 0,40, que dá mais 0,10. Ou seja, de menos 0,70 até mais 0,10, eu passo pelo zero, não passo? O zero está aqui no meio. Como no meio, não exatamente no meio, mas o zero está envolvido no intervalo. Como eu passo pelo zero, eu digo o seguinte: qual é a diferença mais provável? Não existe diferença mais provável dentro desse intervalo. Todas elas têm 95% de chance de ocorrer. Se você reproduzir esses mesmos experimentos 100 vezes, em 95 vezes vai cair a diferença dentro desse intervalo. É claro, professor, 95 exatamente? Não, mas que isso aqui é uma tendência, né? Mas a cada vez que você repetir, vamos supor que você repete 10 mil vezes, com certeza vai estar bem próximo de acontecer em 95% das vezes a diferença dentro desse intervalo. Então, pessoal, existe diferença de acontecer, de ser menos 0,70 e mais 10? Não, não existe. Ambos têm 95% de probabilidade de acontecer. E o zero também. Ele tem 95%. Pode dar nas 95 vezes das 100 que eu fiz. As 95 pode cair no zero? Pode. Porque isso aqui é aleatório. É difícil acontecer isso? É. Mas teoricamente é possível? É possível. Então, o fato é, o zero é provável tanto quanto qualquer outro valor dentro desse intervalo. E zero é o valor para a diferença. Ora, se algo tem chance, se duas coisas têm uma grande chance de ser zero a diferença entre elas, então é porque há uma chance delas serem iguais. Porque uma menos a outra sendo zero, então é porque é x menos x, né? Então, nesse caso, estatisticamente, eu não posso dizer, né? Ou seja, eu não posso dizer que há uma diferença estatística aí. Então, eu digo que elas não são significativamente diferentes ao nível de confiança de 95%. Então, esses dois métodos, eles não diferem, certo? Eles ambos determinam do mesmo jeito a média de metal aí na biomassa, tá? Alguma pergunta disso, pessoal? Por mim, tudo ok, professor. Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Bom, eu mostro aqui nesse material que tem dois enfoques para você calcular isso aí. Esse enfoque aí é através do intervalo de confiança. Mas existe o chamado teste de hipótese, a famosa hipótese nula, hipótese alternativa e tal. Então, para o formalismo desses testes de hipótese, que no fundo é tudo a mesma coisa, eu também mostrei aqui como é que faz pelo teste de hipótese, como seria. Você tem o seguinte: a hipótese nula
ela sempre vai... Isso aqui está errado, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. As duas médias são iguais. A hipótese nula, ela sempre vai tratar de igualdade, sempre. Então, aqui, na verdade, é o quê? O valor populacional do meu primeiro método é igual ao valor populacional do meu segundo método. Como é que eu estimo esse valor populacional, esse μ1? Eu estimo através da média do primeiro. É estimado que é 2,58. E esse valor populacional, a partir, quer dizer, do segundo método, ele é estimado pela média do segundo. Então, existe uma diferença entre esses? Para isso, eu preciso de quê? Eu preciso da incerteza desse, que é o desvio padrão, desse aqui do primeiro método, e a incerteza desse, que é o desvio padrão do segundo. Como eu vou fazer baseado na diferença, né? Eu tenho que usar o desvio padrão combinado. Que observem que essa expressão aqui, que é a incerteza da diferença, ela é exatamente igual a isso aqui, né? É a incerteza da diferença, que vai aqui no intervalo de confiança. Então, o que, que eu faço? Eu calculo o meu T. Eu tenho o T do meu experimento. Ah, só uma coisa. A hipótese nula é sobre a igualdade. Agora, a hipótese alternativa nem sempre é com relação à diferença. Na maioria das vezes é. A hipótese alternativa é o contrário, é a diferença, né? Mas poderia ser, esse aqui é maior do que esse, ou esse aqui é menor do que esse. Eu poderia testar se um é maior ou se o outro é menor. Aqui eu estou interessado se eles são diferentes. Então, quando eu tenho a diferença, esse pode ser diferente para mais ou para menos. Então, eu tenho que testar nas duas caudas. Quando eu vou olhar para a distribuição, eu tenho que escolher a distribuição para 10 graus de liberdade. Por quê? Porque o meu problema tem 10 graus de liberdade. E o T que eu escolho é um T para 95%. Por quê? Porque eu estou verificando nesse nível de confiança. Então, eu vou lá e calculo meu T. Vai ser a diferença sobre a incerteza, que vai dar menos 1,68. Aí você observa o seguinte, essas regiões aqui das caudas é o que a gente chama de regiões de rejeição, tá? Regiões de rejeição. Essas regiões, elas são indicativos, se o meu T cair aqui nela, é indicativo que eu posso rejeitar a hipótese nula. Então, aqui, região de rejeição de H0. É o que eu estou testando. Eu estou testando a hipótese nula. Eu não estou testando a hipótese alternativa, eu estou testando a hipótese nula. A hipótese alternativa é uma opção, como o nome está dizendo, é a alternativa à hipótese nula. Eu posso aceitar ou não, mas, em geral, a gente aceita, né? Então, o que acontece? Comparando o valor calculado com a distribuição apropriada, né, que é essa daqui, a gente vê que o 1,68 cai bem aqui. Ou seja, ele não cai na região de rejeição. Então, eu não posso rejeitar a hipótese nula. Como a hipótese nula diz que eles são iguais, então eu não posso rejeitar que eles são iguais. Então, eu não posso dizer que eles têm uma diferença significativa. Então, observem que o resultado é o mesmo do anterior, né? Só que o enfoque aqui é diferente. Então, essa é a situação para o cálculo de duas médias, tá, pessoal? Para o cálculo de duas médias. Ok, pessoal? Ok. Beleza. Vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo aqui, ele tem o seguinte, ele está dizendo que deseja-se saber, deixa eu só acrescentar uma página bem aqui. Oh, droga. Probleminha burro. Não tem nada, não. Nova página no final. Ele não aceita. Vamos ver aqui. Diário, nova página, após. Ah, filho da mãe burro. Esse programa ainda é meio jumento, mas tudo bem. Você tem aqui. Deseja saber se duas máquinas de empacotar café estão fornecendo... Pessoal, os exemplos são diversos, né? Aqui você pode imaginar máquina de empacotar café, mas podia ser 2 espectrômetros, né? Vamos supor que o laboratório que você trabalha comprou um espectrômetro novo e você quer comparar os resultados do antigo com o novo, para ver se o antigo ainda está
bacaninha, ainda está tinindo, né? Ainda está bom, ainda está trabalhando bem. Então, o que você faz? Você pega, né? Eles aqui extraíram 2 amostras da máquina de café, blá, blá, blá. A máquina nova, com 5 amostras, ele fez uma extração de 0,81 quilogramas com esse desvio padrão. A máquina velha, certo? Usou 4 amostras, fez essa média, chegou nessa média e nesse desvio padrão. Então, aqui não temos resultados, mas o que acontece? Como é que a gente deveria fazer aqui? Qual é a hipótese nula? A hipótese nula é que a média da máquina nova, vamos lá, vamos chamar de μ da MN, da máquina nova, é μ da MV, que é da máquina velha, tá? Da máquina velha. Então, eles são iguais, essa é a hipótese nula. A hipótese alternativa é que o μ da máquina nova é diferente do μ da máquina velha. Como é que eu estimo esse μ da máquina nova? É esse valor de 0,81, que vai estimar essa média populacional. E esse aqui vai ser estimado por 0,78, certo? O desvio padrão, eu vou precisar de um desvio padrão combinado, né? Então, eu tenho que fazer, esse aqui são 5 amostras, então são 4 graus de liberdade. Esse aqui são 4 amostras, então são 3 graus de liberdade. Então, eu tenho que fazer 4 vezes 0,0141 ao quadrado mais 3 vezes 0,0367 ao quadrado, tudo isso dividido pelo número total de graus de liberdade, que dá 7, e feito a raiz quadrada dele, né? E essa raiz quadrada vai ser o meu desvio padrão combinado, certo? Aí o que eu vou fazer? O meu teste, o meu T calculado, ele vai ser 0,81 menos 0,78 sobre esse desvio padrão combinado vezes a raiz. Como é o número de amostras no método vezes o outro dividido pela soma, né? Observem aqui, ó. Poxa, gente. Ele foi replicar a página. Olha aqui, jumentagem. Ele jogou lá para o final. Certo. Então, você tem o seguinte, você tem... Cadê, menos? Está aqui, né? Então, observe, é o número de amostras do método mais o outro dividido pelo produto. Desculpa, falei foi o contrário. É a soma sobre o produto. Então, aqui vai ficar o quê? Aqui embaixo. Vai ficar 5 vezes 5 mais 4, que dá 9, dividido por 20, né? Que é 5 vezes 4. E aí, pessoal, tem que fazer essas contas, tá? Então, você vai achar aqui um valor de ter calculado, certo? Ter calculado, e vai comparar com que distribuição? Você vai comparar com a distribuição, deixa eu ver bem uma coisa. Ixi, Samuel, Ctrl Z. Ixi, malandro. Não faz não. Queria que ele fizesse um quadrado bem aqui. Ferramentas, caneta, texto, imagem, ferramenta padrão, blá, 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 visualizar. Não, 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 não. Pagar ele não apaga, o que não é dele. Ok. Então, o que acontece? Voltando aqui. Deixa eu ver se o que é isso aqui. Então, eu vou calcular um T. Com que distribuição eu tenho que comparar? Observem que o problema tem 7 graus de liberdade e é um intervalo de confiança de 95%. Então, eu tenho que vir aqui na minha tabela, tá? Tenho que vir aqui na minha tabela, que está para cima ao invés de para baixo. Tenho que vir aqui na tabela, que... Tá aqui. Então, eu tenho que fazer uma distribuição, né, para T, eu tenho que pegar a distribuição para T, com 7 graus de liberdade, que está aqui, e 95% de confiança, que dá 2,36. Então, menos 2,36
mais 2,36, porque é um problema de duas caudas. Porque a hipótese nula verifica a diferença. Então, eu vou verificar se o meu T calculado cai aqui ou aqui, tá? Se cair, eu rejeito a hipótese nula. Se não, eu não rejeito a hipótese nula. Então, é tranquilo para vocês. Depois, eu vou pedir para vocês só mandarem para mim fazer esse exemplo aqui, tá, pessoal? Certo? Bom, alguma pergunta? Não, professor. Como eu estava falando para vocês também, em algumas situações eu preciso comparar uma média com um valor de referência. Aí vamos supor que você é da analítica e você determinou um método. Eu vou fazer um método aqui para determinação de, sei lá, nitrito em conservante de alimentos, sei lá, vamos supor. Aí, ou então de, sei lá, de um metal, vamos supor, de determinar. Como era uma coisa que o menino fazia? Alumínio em água, sei lá. Então, o que, que acontece? Vamos supor que você pega uma amostra padrão. O que é uma amostra padrão, pessoal? É a mesma coisa de uma amostra certificada, né? Uma amostra certificada. Às vezes, quer dizer, você compra esse tipo de amostra. Essa amostra ela vai ter um teor conhecido, né? Ela vai ter um teor conhecido. Aqui nesse exemplo, existe um calcário de referência que contém 30,10% de óxido de cálcio. Esse é o calcário de referência. E aí, o que está sendo testado é um método titulométrico para analisar esse calcário, certo? Um método titulométrico. O que foi feito? O que é verificado? Eu vou verificar se o método tem um viés. Se o método tiver determinando sempre um valor acima, significativamente acima de 30,10, eu digo que tem um erro sistemático no meu método titulométrico. Um erro sistemático que é um erro que joga o valor sempre para cima. Eu comentei sobre isso nos vídeos, tá? Comentei sobre isso nos vídeos. Outra coisa, se for um valor sempre para baixo, eu tenho um viés, um erro sistemático que é sempre para baixo, né? Então não esqueça da diferença entre o que é sistemático e o que é aleatório, certo? Sistemático, ele introduz um viés. Você vai ter sempre uma tendência, ou para baixo ou para cima. Agora, aleatório não. Aleatório você desconhece a fonte, você desconhece a tendência e os fatores aleatórios você não consegue eliminá-los. Eles fazem parte de todo e qualquer experimento, tá? E é exatamente eles que fazem o valor flutuar, certo? Que fazem o valor flutuar. Então, o que, que acontece? Nesse método titulométrico, você tem lá a determinação, a média foi 30,26%. E o desvio padrão foi 0,085%. Então, você quer saber se há um erro sistemático, se há uma presença de um viés, tá, pessoal? Isso aqui é um viés, é uma tendência, tá? É o que em inglês vocês vão encontrar em alguns artigos como bias, né? Que é o que ele chama, que é traduzindo o viés, né? Bom, então, inclusive é complicado, às vezes, quando você, em alguns textos em inglês que você está lendo, ele diz assim, unbiased parameter, tipo um parâmetro não enviesado, quando você procura. Mas o que ele está querendo dizer é um parâmetro sem tendência, né? Sem uma tendência. Bom, então, o que acontece? Esse resultado aqui, baseado em 4 análises, ele me deu essa média. Eu posso fazer o seguinte, uma coisa que eu posso fazer, eu posso calcular o intervalo de confiança para isso aqui, a 95%. Como é que eu calculo? O intervalo de confiança vai ser a média, mais ou menos T vezes S dividido pela raiz de N, certo? Então, essa média, esse intervalo de confiança vai ser o quê? 30,26, mais ou menos. Quem vai ser o T? Como eu tenho 4 análises, o meu T ele vai ter que ser baseado em 3 graus de liberdade. Porque o número de graus de liberdade a gente sabe que é N menos 1, né, pessoal? Então, quando eu vou lá na minha tabelinha, a tabelinha me mostra aqui em algum lugar, que
para 3 graus de liberdade, aí 95% de confiança, 3 graus, e 95% de confiança, eu tenho 3,18 como parâmetro T, tá, pessoal? 3,18. Então, 3,18, eu vou fazer o seguinte, aqui vai ser 30,26, mais ou menos 3,18 vezes 0,085, dividido pela raiz de 4, que N é o número de medidas, né? O 4. Então, dividido por 2, né? Que a raiz de 4 é 2. Vamos só fazer essa conta bem aqui, para a gente determinar esse intervalo, para a gente conversar uma coisa. Peraí. 3,18 vezes 0,085 dividido por 2. Dá 0,135. 0,135. Então, então, aqui vai ficar o seguinte, vou trazer bem para cá. Vai ficar que Mi é 30,26 mais ou menos 0,135. Ou seja, o meu intervalo de confiança ele vai de 30, sei lá, aproximando aqui 12, né? Aproximadamente, até 30,39, né? 39, 40, 30,40. Então, olha só o meu intervalo de confiança. Ele vai de 30,12 até 30,40. Observem que o 30,10 ele cai fora do meu intervalo de confiança. Né? Ele está para cá, o 30,10. Então, como ele cai fora do meu intervalo de confiança, significa dizer que esse método titulométrico ele tem, né, um viés positivo. Ele tem um erro sistemático para cima. Certo? Por quê? Para que eu dissesse que ele não tem esse erro, esse 30,10 ele teria que estar dentro desse intervalo de confiança. Exatamente para eu dizer que o método determina, com certeza, o teor de referência do calcário. Então, observe que aqui eu estou me baseando num valor de referência. Com a hipótese nula, como é que eu faria? Eu faço o seguinte. A minha hipótese nula é a seguinte, que o meu valor populacional, que é o que eu estou determinando com o meu método, é igual ao valor verdadeiro, que é o valor de referência. Então, esse aqui, ele é 30,10. E esse aqui, ele é estimado pela média, que é 30,26. Certo? Então, o que eu vou fazer? O meu T calculado, ele vai ser 30,26 menos 30,10 dividido pelo meu... Aí vem a minha incerteza, que é esse termo todinho aqui, né? Esse termo ele vai ser 3,18 não, desculpa. Vai ser 0,085, não vai ser esse termo todinho não, vai ser esse aqui, né? O T é o parâmetro de student. 0,085 dividido pela raiz de 4. Então, esse T calculado aqui, ele vai me dar um valor. Deixa eu ver aqui quanto é que dá ele. Ponto 26 menor dá ponto 16 vezes 2 dividido por ponto 0,85 igual. Então, 3,76. Então, dá 3,76. Lembra que o T de student dessa distribuição é 3,18, né? Então, olha só. O 3,18 está aqui, menos 3,18 e o mais 3,18. E o meu 3,76 ele cai aqui acima, né? Ou seja, ele cai na região de rejeição. Então, eu rejeito H0, eu rejeito a hipótese nula. Como eu rejeito a hipótese nula, então eu digo que as médias, né, são significativamente diferentes. Ou seja, como 30,26 é maior do que 30,10, eu digo mais uma vez que o método titulométrico que ele tem um viés positivo. Né? Ele vai determinar sempre valores acima do de referência. Logo, eu vou ter que pegar meu experimento e verificar o que é que está fazendo com que ele
tem essa tendência. O que está. Eu tenho que verificar os meus instrumentos, né? Tipo, como é titulométrico, tenho que ver bureta, tenho que ver tudo que eu preparo as soluções, tem que ver o próprio olho do analista, né? Porque o método sistemático pode ser pessoal, pode ser uma característica do analista, e aí, no caso, você teria que trocar o analista e comparar o resultado entre os dois analistas, aí você iria para o caso de comparar duas médias, que foi o que a gente fez na questão anterior, e por aí vai, pessoal. Isso tudo é teste de hipótese, é estatística, e isso tudo tem que estar no dia a dia de quem faz experimento. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. É um pouco complicado, mas dá para desenrolar. Pois é. A terceira vai ficar para vocês, para depois. Na verdade, eu quero todas depois organizadinho, tá? Mas. Oi, Sara, pode falar. Ah, ela disse que não. Só para dizer que eu não tenho dúvidas. Na realidade, até tem um pouco, professor, mas é como o colega falou, é muita informação, são muitos detalhes, mas vai dar certo. Pois é. Assim, mais uma vez, esse vídeo aqui vai ficar também para vocês. Eu vou passar para vocês, e aí vocês assistem novamente e dão as pausas que vocês quiserem, tá? Aí, professor Samuel, nós vamos lhe encaminhar duas listas como uma espécie de avaliação. Seria isso? Isso, é. Essas Certo. duas. A gente combina a Beleza. data já já, tá? Outra coisa, Tá bom. para vocês terem uma ideia, a minha próxima aula que eu quero mostrar para vocês é de quadrados mínimos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês sobre minimizar o quadrado dos desvios. Aí eu tenho que derivar, igualar a zero para achar os parâmetros. Aí eu tenho que mostrar isso eu quero mostrar isso para vocês também matricialmente. E quero, inclusive, mostrar um exemplo. Aí, depois, análise de variância. Nós vamos isolar as variâncias, separar as variâncias no modelo. Tudo isso, pessoal, é somatórios e cálculo. Eu, sinceramente, eu não acho que seja legal numa aula aqui. Eu prefiro gravar e mandar. Inclusive, eu já tenho uma parte gravada já de Não, quadrados mínimos. pode ser, é bom que a gente rever, sem Pois problema. é. Por mim, sem problema. E fica com um link para vocês verem na hora que vocês quiserem. Então, eu prefiro Exatamente. fazer assim, porque a matemática da coisa lá, no vídeo aqui que eu vou gravando, eu vou fazendo rapidamente, mas você assiste e dá as pausas que você quiser. Aqui em sala é muito complicado para eu ficar pausando, porque além de ficar mais turbulento, sabe? Tem que abrir um somatório daquele para provar alguma coisa, pá. E assim, eu tenho que mostrar de onde vem essas coisas para vocês, porque eu tenho certeza que o entendimento não precisa depois vocês saírem reproduzindo essa matemática por aí, não. Mas vocês vendo de onde vem, vocês vão entender o porquê da coisa. Eu tenho certeza que vocês já viram por aí R2, coeficiente de determinação. Vocês viram por aí parâmetro P, né? P-value lá. Aí tem análise de variância, o F, o F crítico, o F. Eu tenho certeza que vocês viram por aí em artigos, entendeu? Inclusive eu vou mostrar uns artigos para vocês disso aí. Aí o que vai acontecer? Vocês precisam saber de onde vem isso, porque senão não tem sentido, entendeu? Não tem sentido para aluno de pós-graduação. Na graduação poderia até só indicar, é isso aqui é isso, mas vocês precisam na pós-graduação ver de onde vem esses termos, como é que eles são calculados, entendeu? Então, estou preparando, eu quero mandar já tudo, pelo menos um grosso da coisa, para a gente já marcar outros encontros para tirar as dúvidas, tá? Bom, então a terceira fica para vocês aí e a gente combina já. Vamos combinar logo. E aí, pessoal, quando é que vocês podem me mandar? Aquele outro e esse aqui. Eu acho que seria interessante, assim, próximo do encerramento da disciplina. Seria uma ideia, né? Pode ser. O pessoal aí tem que dizer. Professor, também concordo com o Antônio. Tipo, mais assim pro finalzinho, né? Tá. Aí- Tá bom. Aí, no caso, Pois então depois eu coloco lá no grupo o dia, tá?
Pronto. Aí, no caso, seria só essas duas listas Por enquanto sim. ou professor? Só essas duas, Larissa, que vai dar um trabalho danado para a gente fazer, Pois é, porque elas professor. são complicadas. Vou pensar, vou pensar. Não, mas Calma. com carinho, Professor Não Samuel, vai ser. professor A Samuel outra é coisa, tranquilo. Não é a outra possível que ele tenha coisa não vai mudado ser nada tanto. muito pesado, não. Pode deixar comigo. Eu vou pensar numa coisa legal. Deixa comigo. Olha professor. só, olha só. Eu vou comentar agora aqui, ainda tem o teste T pareado, né? Que no vídeo também eu explico lá o teste T, tá, pessoal? Eu acho que no vídeo eu usei essas questões, não usei? Sim, né? Tô ficando doido. Para minha mente, eu não sei não. O diabo que tá acontecendo com minha cabeça. Eu tô. Sim, professor, foi essas questões mesmo. Ah, sim. Ah, Você tá. fez uma ou outra como exemplo, professor. Ah, tá aqui. Foi a do. Coisa maravilhosa, olha. O áudio tá até bom, rapaz. Tá melhor do que. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. A voz desse infeliz. Vocês conseguiram baixar, né? A lista aí, né? Sim, Sim. conseguimos. Bom, beleza. Deixa eu ver aqui. Hum, tá. 4. Ah, tá. A questão é, pessoal, quando vocês viram, vocês devem ter visto o vídeo, né? Que eu expliquei lá qual era o teste de uma cauda para duas caudas, né? Vocês estão lembrados disso? Sim, professor, estamos. Pois é. Eu usei essa questão número 3, né? Usei essa questão número 3. Bom, cara, não tem muito aqui. A 4 está explicado no vídeo. Isso aqui tem um erro, isso aqui é S, isso aqui, S é a estimativa de sigma, tá? Não é de mi, né? Mi é a média. Eu acho que tem alguns errinhos nessa lista. Toda vez eu corrijo, mas. Então, por hoje era só, né, professor? Calma, pô. Pessoal, é o seguinte, eu quero que vocês me mandem essa lista, mas eu quero saber se vocês ficaram com dúvidas sobre os cálculos de probabilidade também, né? Lá, aquela questão lá do bulbo, lá da lâmpada que eu mostrei para vocês. Aquilo é a maneira, né? Tem vários cálculos lá de que você, né? Tinha lá um Para cálculo mim, da nota lá do Enem da vida lá e tal. para mim, a vantagem dos vídeos é porque se não ficar muito claro na primeira vez que a gente assiste a segunda, a terceira, e aí vai dando uma clareada, vai ficando mais claro a partir do momento que a gente vai revendo os vídeos. Tá. Então, pessoal, vamos combinar então o seguinte. Eu vou mandar os vídeos sobre quadrados mínimos, tá? Sobre quadrados mínimos e sobre análise de variância. Aí o que eu vou pedir só, eu vou comentar um artigo, eu vou comentar a tabela de variância de um artigo. Vou mostrar para vocês isso. E aí eu queria depois que vou passar um trabalhinho, ainda não vou passar não, para vocês fazerem o mesmo, é só um artigo e a tabela de variância dele, para explicar os parâmetros, entendeu? No vídeo. Vocês vão fazer um videozinho com o celular mesmo, 5 minutos, certo? É tipo, você vai comentar o que é que aquela tabela está lhe mostrando, entendeu? Mas eu vou fazer uma amostra de como vai ser isso, entendeu? Eu vou mandar um vídeo comentando uma tabela de um artigo, e aí vocês vão fazer o de vocês e vão me mandar, certo? Mas ainda não, acho que mais pro final do mês, tá? Pode ser? Mas antes vocês vão ter o vídeo do que é análise de variância, tá? Lógico. Beleza. Tá bom? Então, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Se quer, pode falar, a hora é agora.
pode falar abertamente para mim que eu não tenho essas besteiras que esses cabas têm de ficar depois. O pessoal pode ser sincero comigo, ultimamente eu tenho sido esculhambado, então nem me abalo um pouco, mas eu fico só para mim, tá ligado? Uma coisa que vai ficar na minha história é o negócio do Telecurso 2000. Esse eu nunca vou esquecer, mas nem já vou levar para o lado. Sim, Samuel, mas aí quem que falou essa história do Telecurso? Foi Rapaz, não alguém faço a aqui? menor ideia. Rapaz, eu Agora, gostava para tanto ser que eu bem tinha. sincero para ti, eu não me importo que a pessoa fale isso. Eu não me importo. Eu me importo, sabe com o quê? Eu me importo com certas pessoas que assumem certas chefias de certas coisas, elas virem transmitir essa mensagem para mim. Tu tá ligado? Vamos supor aqui que tu diga assim para mim, rapaz, eu acho o Arthur feio. Aí eu vou lá na sala do Arthur, e Arthur, o cara ali diz que tu é feio, ó. Tal. Eu vou dizer para ti assim, cara, eu não concordo, acho que o Arthur é um cara bem bonito. Tá ligado? Eu bato o papo real para ti. Agora, eu posso dizer assim, ei, Arthur, tem um cara que tá reclamaram que tu é feio. Se tiver algum impacto a feiura do Arthur na tua vida, eu vou tentar conversar. Agora, eu copiar e colar a tua mensagem, vamos supor que tu me mandou isso por escrito. Eu copio e mando pro Arthur por escrito, o copiado. Ah, meu amigo. Por quê? Foi uma espécie de zombaria, né? Quem é que aqui que nunca. Porque assim, eu acho, do meu ponto de vista, nesse período pandêmico que nós estamos vivendo, Uhum. cara, acho que não tem outra maneira de você estar Cara, a gente tenta fazer o transmitindo melhor que pode, disciplina bicho, mas aplicada. Eu acho que é assim, sei lá, é, mas cada um é cada um, né? cada um, pois é. Mas assim, é o que eu tô te dizendo. A brincadeira em si, eu acho até legal, até foi criativo, eu acho legal. Eu acho estranho é o jeito que ela chegou até mim, entendeu? Via e-mail oficial e tal. Aí eu já acho. Eu vou parar de gravar aqui, que aí eu consigo falar coisas mais. Mas assim, professor, assim, eu queria pedir desculpa, né, em nome assim da turma, porque a gente não sabe quem foi, a gente já tentou descobrir, mas assim ficou muito chato, porque eu acho assim que aluno de pós-graduação também tem que ter uma postura, né? Se estava achando ruim, deveria ter conversado com o senhor, em vez de ter exposto a turma, Exatamente, porque Larissa. uma coisa que eu vou lhe falar, se eu tenho algum problema com o senhor, eu vou no seu WhatsApp, eu converso